Canal Spectrum, feministas versus masculinistas, né? A minha ideia melhor para um título seria feministas versus machistas, né? Aparentemente, o próximo debate do canal Spectrum será um debate entre negros e supremacistas brancos, mas a gente vai assistir do mesmo jeito, a gente vai continuar sofrendo aqui, eu vou continuar sofrendo com esses debates aqui, pro deleite de todos e todas me assistindo neste momento na live de hoje. Então, se você gosta do canal, se inscreva, deixe seu like e, é claro, seu comentário aí também. Então, sem highlight, porque eu não quero spoiler. Tanto homens quanto mulheres desfrutam de privilégios na sociedade. Quem concorda pode vir. Todos discordam, então. Caramba, todo mundo discorda da primeira afirmação. Começou bem o debate. Esse debate tá torturante? Vamos ver, né? Vamos ver. Assim, eu discordo da afirmação, mas basicamente por causa da palavra privilégio. Que eu acho que vocês entendem porque que a palavra privilégio ela é problemática nesse sentido, né, gente? Eu sei que os masculinistas foram refutados diversas vezes pelas informações que aparecem na tela. Inclusive, gente, vocês já ouviram falar desse termo, masculinista? Então, isso daí é um movimento real. É um movimento que ele é mais barulhento da internet, é claro, mas é um movimento real. Eu conheço ele a partir das suas raízes gringas, movimentos masculinistas, né? Tem uns movimentos também que se dizem movimentos pró-direitos dos homens, né? Mas que são movimentos masculinistas no final das contas. Mas é um movimento real. Eu não sei se vocês sabiam que esse tipo de coisa existia, mas existe, né? A gente vive num mundo em que, infelizmente, esse tipo de coisa existe. Mas vamos lá, segue o bonde. Caraca, todos discordam, né? Essa eu não esperava. Então, os que discordam, que são todos, podem vir. Eu discordo. Diz aqui, Juninho, já pode dar uma lacrada étnico-racial? Pode, Juninho, manda aí, tua lacrada. Acho errado falar de masculinistas, tem a palavra broderagem. Realmente. O nome não era cabaços? Na minha época tinha esse nome, esse tipo de coisa, sabe? Red pill, incel, masculinismo, menosfera, né? Na minha época o nome disso era cabaço mesmo. Discordo desse ponto de vista, porque acho que ele parte da premissa de que as mulheres têm privilégios na sociedade, que é a ideia defendida pelos masculinistas. E a realidade é que as mulheres são massacradas. A Mandy, ela tá corretíssima. É basicamente isso que diz o movimento masculinista, de que as mulheres, elas têm um privilégio na sociedade em detrimento de homens, né? Coisa que, pelo amor de Deus, né, gente? Acho que não procede, hein? Eu desconfio que não seja uma ideia que procede tanto assim. Massacradas pelas duplas, triplas jornadas, pela escala 6x1, violência doméstica, violência sexual. O que nós vemos, sim, é que essa é a realidade das mulheres que são oprimidas por serem mulheres na sociedade capitalista, e esse é o papel do machismo. Meu nome é Mandy, tenho 29 anos, sou redatora, sou militante há mais de 10 anos e faço parte do Rebeldia e do PSTU. E eu me declaro feminista porque eu luto pelos direitos das mulheres e eu luto para que a gente tenha equidade nesta sociedade. Mas o meu feminismo, ele tem um corte bem marcado de classe. Por isso que eu me reivindico feminista marxista, feminista classista. Porque eu entendo que a luta em defesa do direito das mulheres tem que estar combinada com a luta contra o sistema capitalista, contra este modo de produção e reprodução social, que é o que perpetua os privilégios e as desigualdades. Veja. Gente, eu fiz muitas críticas à Mandy no último react que a gente fez, no último debate que ela participou. Mas eu acho que teve um rebrand aí, tá? A postura dela inicialmente aqui na apresentação tá bem melhor do que anteriormente, tá? Eu critiquei a outra apresentação que ela fez. Essencialmente, é uma afirmação equívoca dizer que homens e mulheres desfrutam de privilégios, justamente por conta desse ponto de vista da Mandy, mas sobretudo porque isso vai além de questões de gênero, né? Uma mulher branca, por exemplo, desfruta... Chegou o lacre do Juninho, com licença. Eu, enquanto pessoa preta, acredito que tem aí um privilégio se comparado a mulheres pretas, sim. Inclusive, tá faltando um pontinho preto nessa folha branca. Fim do meu lacre. Mas ainda nem questão de você acreditar ou não, Juninho. É bem factual o que você tá dizendo aí, né? As pesquisas, elas demonstram, existem privilégios ligados à questão racial, assim, independente do gênero. Quer dizer, né, privilégio é foda. É foda. Usar essa palavra é foda, né? Porque a palavra privilégio é problemática, né? É porque a gente chama de privilégio coisas que deveriam ser direitos básicos, né? Mas tudo bem. O Richard disse, quando eu vejo essa discussão, eu fico pensando que essa galera ainda não superou a menina que eles gostavam que olhava eles de cima. Cara, com certeza.
Com certeza. Eu conheço muitos que foram pra esse negócio da machosfera em decorrência desse tipo de coisa. Claramente por desilusão amorosa, claramente. Mas vamos lá, segue o bonde. Desfruta de mais privilégios que uma mulher preta periférica. Né? Um homem preto desfruta de menos privilégios que um homem branco. Né? Um homem homossexual desfruta de menos privilégios do que um homem heterossexual. Então, não se enquadra apenas em questões de gênero. Né? Existem submundos do ponto de vista racial, do ponto de vista do gênero, do ponto de vista do sexo, do ponto de vista, enfim, econômico, social. Né? Então, a gente não está tratando só de gênero. Por isso que eu acho que, essencialmente, é uma avaliação equivocada, né? Reduzir como se mulheres e homens padecessem dos mesmos tipos de privilégios. Não é disso que se trata. Eu sou o Leonardo Grandini, tenho 22 anos, sou advogado e também jornalista. Ganhei repercussão por conta de alguns embates com figuras famosas da extrema-direita e desse universo. Me desculpa, Leonardo, mas eu não te conheço. Não te conheço, não vi nenhum dos debates que você participou. Tô conhecendo agora, até anotei o nome aqui. Red Pill, e eu me entendo enquanto um homem feminista porque eu acredito que vá muito além das liberdades individuais e das características individuais o aspecto do machismo na sociedade brasileira e no mundo como um todo. Mas na América Latina isso é mais pungente, né? A adolescente revoltada disse que esse cara é a cara de um primo dela. Ou dele, eu não sei seu gênero, mas seus pronomes, na verdade. Mas eu vou te dizer, ele me é familiar sim, tá? Parece que eu já vi a cara desse rapaz em algum outro lugar. Parece que eu conheço ele, eu conheço uma pessoa parecida com ele também. Desgraça mandou R$5. Bem-vindo. Ora, quem apareceu? Feministas, o levante é hoje. Aí, tá vendo, desgraça? Obrigado pelos R$5. Eu começo as lives aqui do nada, sem avisar, pra ver quanto tempo demora pro desgraça aparecer. Hoje o desgraça demorou 51 minutos e 47 segundos, né, pra aparecer na nossa live de hoje. Mas, gente, basicamente é isso. O movimento masculinista, Red Pill, essas coisas, machosfera, ele se afirma existirem privilégios das mulheres em detrimento dos homens na sociedade. Quais são os privilégios das mulheres que eles identificam? Ah, tudo bem. As mulheres, elas são vítimas de todo tipo de violência. Mas, pelo menos, existe uma tradição na sociedade em que o homem tem que pagar a conta no primeiro encontro, sabe? É esse tipo de privilégio que eles acham que as mulheres têm, né? Então a mulher tem o privilégio de não pagar a conta, né? Do homem ser cavalheiro e abrir a porta para ela, enquanto as mulheres são constantemente violentadas, assediadas na sociedade, né? Esses são os privilégios que eles enxergam, né? O que eles chamam de privilégios. Mas segue o bonde, vamos lá. Então, eu me entendo como um feminista porque fui criado por uma mãe presente nesse aspecto, fui criado por vó, fui criado por pessoas que me orientaram, que me instruíram. Inclusive, minha mãe também é advogada e advoga em defesa das mulheres, então eu cresci num lar que me orientou de certa forma nesse sentido e acabei me instruindo com o passar do tempo, enfim, em relação a esse assunto, né? E lido bem aí com esse novo universo Red Pill e masculinista que assombra hoje as redes sociais no Brasil e no mundo. Na minha visão, essa afirmação traz como É isso, se apresentou o menino. Ele falou que ele foi criado por vó, né? Um negócio assim, né? Tipo, a minha criação também, eu sou filho de mãe solteira, né? Minha criação, eu vim de uma família monoparental também, né? Coisa que é muito comum no Brasil. Tipo, esse tipo de coisa que os caras da machosfera falam na internet, velho, cara, é impressionante. Parece que os caras não têm mãe, velho. Como se nós estivéssemos na mesma posição na sociedade, mas existem intersecções de opressão, então uma mulher negra pode ser oprimida por uma mulher branca ou por um homem branco, assim como uma mulher pobre pode ser oprimida por uma mulher rica, um homem pobre pode ser oprimido por uma mulher rica. Então, se a gente olhar apenas pela questão de gênero, as mulheres são mais oprimidas do que homens na sociedade e não têm tantos privilégios quanto homens.
pela questão de violência doméstica, de feminicídio, de violência sexual, de carga horária também de dupla jornada de trabalho. Então, se a gente for olhar pelo lado de gênero, raça e classe, existem muitas divisões na sociedade. Então, sim, vão ter diferenças, mas eu não acho que mulheres são privilegiadas por serem mulheres, como homens são na sociedade. Eu acho que existem privilégios de raça e classe. Eu sou Caroline Sardá, eu tenho 27 anos, eu sou formada em publicidade e propaganda. Desculpe te interromper, Caroline Sardá. Ou pelo main interrupting, né? Que dizem que é o nome disso. Mas a Caroline Sardá vai amassar muitos, cara, velho. Ela vai amassar muitos, cara, nesse debate. Tipo, a Caroline Sardá eu já conheço. De outros debates anteriormente. Ela é muito boa debatedora. Muito boa. Vamos ver. Eu sou criadora de conteúdo sobre história da mulher e direitos femininos e eu me identifico como feminista e sou organizada em movimentos feministas porque eu acredito na organização de mulheres pelos seus direitos. Eu acho que apenas pela organização de mulheres a gente vai conseguir garantir a nossa libertação e também conquistar as nossas reivindicações. Se nós formos pensar sobre a mesma realidade, a mesma situação pode ser vista por diferentes perspectivas. Se nós considerarmos que a humanidade, o ser humano, surgiu num estado de natureza onde nós éramos caçados e estraçalhados por predadores, as pessoas que têm casa com porta fechada, com fechadura, com janela, com água encanada, com esgoto, elas não são caçadas, elas não são estraçalhadas, elas não têm que viver no meio do mato. Elas têm um fogão, elas, digamos, têm uma geladeira, elas têm luz, eletricidade. Que coisa, né? É um privilégio do homem moderno frente ao homem de Neandertal, né? Por que o cara começou a falar sobre isso? Não sei. Não, biologia freestyle. Sim, sei. É porque vem o negócio da pseudobiologia. Então vai ser bom, hein? Vamos ver se eles vão falar de biologia, né? Vamos ver. Todas essas pessoas, comparativamente com os nossos antepassados... Desgraça mandou R$5. Apareço sempre que meu nome pode ser usado como xingamento nos reacts. Hoje teremos muitos dados. Caralho, desgraça. O desgraça, ele é o financiador do meu cigarro aqui no canal, tá, gente? Podem ser considerados privilegiados. Então, agora, nós estamos falando sobre essas questões, homens e mulheres, a questão de gênero, como dizem as feministas. Porque a palavra gênero é uma criação conceitual de uma certa visão ideológica. Lá vem, Gênero não existe. Eu recebi um comentário, que eu respondi até em um vídeo de resposta a comentários anteriormente, que teve um menino que falou assim, nos meus comentários. Hoje em dia parece que é proibido falar homem e mulher. Então, não é proibido falar homem e mulher. Homem e mulher são gêneros, né? Quem nega o conceito de gênero, na real, quem diz que é proibido falar em gênero, é o pessoal de direita, né? A gente vê isso daqui claramente, né? O cara tá dizendo que gênero é uma construção ideológica. Então, é claro que ele tá tentando trazer essa questão aqui para dizer que gênero a palavra gênero é uma criação da esquerda, para destruir o conceito de homem e mulher, né? É claro que ele tá trazendo isso daqui por conta disso. Gente, gênero como construção social é reconhecido por livro de neurobiologia, tá? Só para trazer aqui pra vocês esse fato. Que separa uma certa identidade de uma condição biológica com a qual a pessoa já nasce. Então, é uma visão diferente que muda muito a discussão. O que eu penso é que a mentalidade feminista não observa, apesar do que elas dizem. O que elas dizem é o contrário do que eu penso que seja a realidade. Elas não veem a realidade para criar uma teoria. Elas criam uma teoria e forçam essa teoria sobre a realidade. Eu sou Aldir Gracindo, tenho 52 anos. Eu sou professor, sou empreendedor. Eu defendo os direitos humanos também dos homens, porque eu acho que isso é importante. Eu penso que isso é importante não só para os homens, como para as mulheres também, para a sociedade como um todo, para as crianças. Então, esse daqui é o debatedor da tergiversação, né, aparentemente, né? Todo debate tem um que tergiversa bastante e dá fuga do tema na redação do Enem, né? Todo debate tem um que dá fuga do tema na redação do Enem. Vamos lá. Crianças, para os filhos. Algumas pessoas chamam isso de masculinismo. Eu não sou masculinista. Masculinismo sugere uma ideologia ou uma filosofia, algum tipo de escola de pensamento. Esse não é o meu caso. O que eu defendo são os direitos
humanos, os direitos civis, incluídos também dos homens. Focada no... Eu não tenho ideologia, eu sou neutro. Somos todos humanos, gente, somos todos humanos. Pra que se preocupar com essas coisas de racismo? Pra que se preocupar com essas coisas de feminismo, né? Pra que se preocupar com essas coisas de homofobia, de transfobia, né? Pra quê? Pra quê? Afinal de contas, somos todos humanos, somos todos iguais, né? E eu não tenho ideologia nenhuma, né? Eu respeito a raça humana, eu defendo a raça humana. Tá bom, segue bom. O tema privilégios, que na minha visão essa foi a pergunta, as mulheres, elas com certeza têm muito mais privilégios na sociedade, e de todos os exemplos que vocês citaram aqui, foram exatamente os exemplos que demonstram que elas possuem privilégios. Por quê? Exemplo maior que todos citaram de forma unânime, a violência doméstica. Existe uma... Ah, tá. É porque ficou esquisito, né? A forma como ela formulou isso daqui, né? O privilégio da mulher é a violência doméstica. Tá bom. Lei específica sobre para tratar. Então, existe uma lei específica para tratar o tema da violência doméstica, provavelmente porque a violência doméstica ela acontece bastante, né? E a gente sabe muito bem qual que é o gênero que é mais, digamos assim, vitimado pela violência doméstica. E valorizar a vítima, né, no seu ser mais profundo, que Por que será, gente? Por que será? Seria a Lei Maria da Penha. Não só essa, como... Cara, não é possível. Não é possível que o debate começa assim, velho. Não é possível. Ela é advogada. Não... É isso, né, velho? É isso. Ah, meu Deus. Vamos lá. Com várias outras leis, como a Lei Mariana Ferre e várias outras que foram criadas ao longo do tempo para beneficiar, né, e trazer mais direitos. Gente, vocês já ouviram, tem uma expressão, né, que é um meme aqui na internet, vocês já ouviram falar da expressão, se tem placa, tem história? Então, se tem lei, tem estatística, tá? Tem história, tá? Então, basicamente é isso. Somente para o sexo feminino. E eu vou dar um exemplo muito claro, que seria o crime de violência psicológica. Somente o sexo feminino no Brasil sofre violência psicológica. Se nós formos analisar uma criança que está sendo abusada psicologicamente no Brasil, que é do sexo masculino, ela não tem. Então, assim, não tem esse privilégio de usar essa tipificação do Código Penal para se proteger. E é uma... Gente, como assim criança do sexo masculino não está amparada por lei que impede violência doméstica? Tipo, é claro que tá, gente. É claro que tá. Criança vulnerável, menor impúber, mas não pode utilizar. Então, assim, infelizmente... Violência doméstica não, violência psicológica, né? Foi o caso que ela disse. Tá bom. Eu sou totalmente contrário ao posicionamento de vocês nesse sentido, porque existem várias leis, quando nós estamos falando de violência doméstica. E não só isso, na questão da jornada. Não só a mulher tem essa jornada, e detalhe, isso daí foi uma coisa que vocês lutaram para conquistar. Então, por que agora isso daí seria uma opressão? Vocês conquistaram. A linguagem do feminismo é em busca de direitos iguais. Chegaram a um ponto que vocês queriam tanto ser aquilo que os homens tinham e conquistaram. Então, por que agora vocês estão reclamando? Então, na minha visão, sim, as mulheres têm muito mais benefícios e muitos privilégios. Meu nome é Jamile. Também. Trazendo dados, né? A gente sempre tem que ter dados em casa, mas de acordo com o mapa da violência e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as mulheres, elas são, sim, as principais vítimas dentro de casa, né, de violência doméstica, né, e muitas vezes são assassinadas por parceiros ou ex-parceiros, né. A Lei Maria da Penha, ela fornece mecanismos de proteção rápida, né, como medidas preventivas, né, porque o risco do feminicídio, ele é real e ele é urgente nesses casos. Por isso a gente tem que ter um dispositivo que se aplica apenas para violência doméstica praticada contra mulheres. Gente, é isso. Se tem placa, tem história. Dizer que a Lei Maria da Penha é um privilégio das mulheres é a mesma coisa que dizer, sei lá, que a lei contra a homofobia é um privilégio dos gays, sabe? A lei contra o racismo é um privilégio dos negros. Pelo amor de Deus, né? Não. É esquema, debate entre gente doida e gente sensata. O modelo continua em alta, né? Venceslau, tenho 34 anos e sou advogada do direito do homem há alguns aninhos aí. Quase 9 anos atrás veio um
um homem no meu escritório e ele veio informando que tinha sofrido uma falsa acusação. Eu, com a minha mentalidade ainda da escola, no sentido de que como um homem pode sofrer uma falsa acusação envolvendo a Lei Maria da Penha. Eu recebi esse caso e esse caso transformou não só a minha vida, mentalidade, como o meu estilo profissional. E por causa desse caso, onde ele foi absolvido depois de 2 anos e eu percebi que realmente existiam falsas acusações, eu comecei a atuar no direito do homem. Do meu ponto de vista, nós Caramba, vai ser difícil, hein? Ir até o final desse debate vai ser bem difícil, hein? Pelo que a gente já viu até agora. partimos da premissa errada. Nós estamos aceitando a premissa do marxismo, que é a guerra de classes, luta de classes, oprimir. Caramba. Eu achei que não poderia ficar pior, hein? Eu achei que não poderia ficar pior. Mas ficou. Ficou, hein? Vamos lá. Os opressores. Então, eu peço para você que está nessa luta, não aceita a premissa. Você está perdendo o jogo quando você entra no jogo já discutindo se você é opressor ou oprimido. Porque você aceitou a premissa marxista. O feminismo, ele nasce no berço marxista, eles admitem isso. Eles veem, alguns vídeos que eu já vi de algumas pessoas aqui, eles admitem que o feminismo nasce lá na antiga União Soviética, dentro do berço socialista, blá, 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 8 de março, aquela história toda. Então, eu não aceito a premissa marxista. O feminismo nasceu na União Soviética. Tá bom. De opressor e oprimido. Para começar, o meu argumento é assim. Então, eu acho que homens e mulheres em determinados graus têm privilégios, dependendo da sua posição individual, pessoal na sociedade, dependendo da conjuntura onde ela foi criada, onde ela nasceu. Então, tanto homens quanto mulheres têm privilégios e também têm algumas questões que eles precisam buscar de... Se ele acabou de dizer, tanto homens quanto mulheres têm privilégios. Então por que ele não sentou nessa porra desse banco, velho? Ficou lá atrás e disse que discordava? Exatamente, eu já ia tocar a vírgula sonora. O papo, por enquanto, tá papo de maluco. A melhor personagem do outro lado vai ser esse cara. Melhoria. Meu nome é Alexandre Paiva, tenho 49 anos, administrador, influenciador digital, pai da Yasmin e da Rafaela, pai alienado, fundador do Instituto de Defesa. Obrigado pelo membro, Richard. Richard acabou de se tornar membro do canal. Valeu. Dos direitos do homem, porque ao me ver vítima de um problema tão grave quanto esse, ser afastado sem motivo algum das próprias filhas pequenas, menores de idade, e encontrar a situação que eu encontrei no judiciário, eu me vi na obrigação de lutar contra essa situação caótica que o homem enfrenta hoje no judiciário. Nós temos por definição, um judiciário feminista, um judiciário matriarcal, onde a mulher tem todo o controle, após o divórcio, sobre os filhos. E o homem tem que correr atrás, provar que não é um bandido, que não é um estuprador em potencial, que não é um agressor, que não é um ameaçador. Inverteu-se o ônus da prova. Quem acusa, hoje, tem todo o poder. E quem é acusado tem que se defender. Gente, isso daqui é muito comum, tá? Eles utilizarem particularidades, casos muito pontuais juridicamente para basear toda a metanarrativa deles acerca do mundo. Então, existem sim homens que são acusados injustamente de crimes contra mulheres? Existem, né? Daí não tem como a gente negar que isso daí é um fato da realidade. Isso quer dizer que a gente não tem que ter leis que, digamos assim, coíbam esse tipo de coisa? Não quer dizer. No caso, ele citou também o negócio do divórcio, né? Da guarda dos filhos durante o divórcio. Então, acho que todo jurista mais medíocre, ele entende isso. Geralmente as mulheres, elas ficam sim com a guarda das crianças. E isso acontece porque, na maioria das vezes, isso é o que é mais positivo para a criança. Juridicamente, quando se vai decidir esse tipo de coisa, o que se leva em consideração, a prioridade máxima é o melhor para a criança. E geralmente o melhor para a criança é ficar com a mãe. Vocês podem achar ruim, podem achar bom. Sei lá, que muitas vezes o pai ele perde a guarda das crianças. Ou muitas vezes os termos de guarda eles são mais concentrados pro lado da mulher. Mas para a criança, estar com a mãe é melhor do que estar com o pai. Sei lá, por várias questões, né? Por várias questões que inclusive tocam no assunto de machismo, sabe? De machismo, de patriarcado. Mas tá bom, segue bom. E sem ferramentas dentro do Poder Judiciário. E eu me senti na obrigação de lutar contra isso, por mim, pelas minhas filhas. Assim, tem pessoas que são acusadas injustamente por tudo. Agora a gente vai inutilizar todas as leis. Porra, se o argumento é esse, então é isso, velho. Tem um monte de coisa que eu acho que não deveria ser ilegal, mas que é. E muita gente é acusada injustamente por isso. Eu não vou utilizar de exemplos pontuais por conta disso. E
por todos os homens que enfrentam o mesmo problema no Brasil, que depois de passar por ele eu percebi que são milhares. Quem gostaria de rebater? Vou abrir a pergunta. Pode ir. Caramba, esse vai ser difícil, hein? Puta que pariu, esse vai ser foda. Então a gente vai ficando por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e, é claro, deixe seu comentário aí também, gente. Caramba, esse vai ser foda, hein? Não penteou nem a barba direito, tá querendo falar que foi injusto. Não, até o mais leigo em termos jurídicos consegue ver que isso é uma bobagem. É assim, os caras não trocam fralda, não dão banho, não cozinham, nem dão alimento, mas quando separa, quer a guarda. Velho, pois é. Sei lá, meu pai morreu quando eu era muito novo, mas se minha mãe e meu pai tivessem se divorciado quando eu era criança, Deus me livre de ter ficado com meu pai ao invés da minha mãe, velho. Deus me livre. Tá doido? Meu pai não sabia nem fritar um ovo, velho. Como é que vai cuidar de uma criança? Mas tá bom. É isso. Ficamos por aqui com o debate.